Aplicação de medicamentos injetáveis. Venda à vista até 60% de desconto. Além do cartão desconto da Farmácia São Lucas. Farmácia São Lucas. De tudo um pouco e um pouco de tudo. Atenção, dona de casa! Se você está à procura de frutas, verduras, legumes e um atendimento de primeira, o local certo é a Frutaria JB, na Praça do Mercado, bem no centro de Lago Verde. Todas as terças, sextas e domingos temos produtos fresquinhos esperando por você. Uva Rex, uva chilena, laranja importada e muito mais. Tudo com preços de dar água na boca. Frutaria JB, na Praça do Mercado, sem número, Lago Verde. Ao longo de 13 anos, o Colégio Reis Magos vem se destacando com seus métodos inovadores na área da educação, desenvolvendo atividades diversas como Rota do Conhecimento, Sarau Literário, Olimpíadas de Redação, Gincana Cultural, dentre outras. Mas hoje, vamos falar em particular da Feira Multidisciplinar, o nosso maior evento científico-cultural, desenvolvida desde a fundação da escola no ano de 2003. Durante o período que antecede a feira, observamos o empenho de cada aluno no desenvolvimento de seus trabalhos científicos, demonstrando que o conhecimento vai além da sala de aula. Vemos em cada rosto a alegria e satisfação de ver seus trabalhos ali expostos para o orgulho de seus professores, pilares importantes na vida de cada aluno, seus amigos, que sempre prestigiam seus trabalhos na escola, e principalmente de seus pais, onde percebemos pelo olhar atento a emoção e a satisfação de verem seus filhos passando todos aqueles conhecimentos adquiridos nas atividades de pesquisa por horas e horas de estudo dedicado e assim conseguirem apresentar um trabalho com excelência. É por isso que a cada ano o Colégio Reis Magos vem conquistando excelentes resultados, demonstrando que a parceria entre escola e família é o caminho certo para continuarmos formando campeões. É o colégio que a gente quer. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo pela TV Lago Verde, canal 24. Muito boa tarde, família feliz. Ontem não foi possível entrarmos no ar porque nós estávamos preparando a retransmissão do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma promessa que nós fizemos para todos os nossos telespectadores, William Samuel, para todos os nossos telespectadores. Infelizmente, ontem não foi possível, né? Os nossos técnicos não conseguiram fazer a retransmissão e a gente ficou devendo a nossa participação ontem a mais uma edição do nosso Patrulha. E também ficamos devendo aí para você que é o nosso telespectador a retransmissão do grande julgamento, né? Que vai mudar, que mudou na verdade o cenário político para as eleições deste ano. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Hoje, 25 de janeiro de 2018. Você vai ver os principais destaques do nosso Patrulha a partir de agora. Muito obrigado pela audiência, Conceição do Lagoaçu. Você em qualquer parte da cidade, estando na zona rural, meu forte abraço, estando na cidade também. Para você de Lago Verde, muito obrigado pela audiência. Você que garante para nós esta liberdade de entrar na tua casa sempre ao meio-dia, na hora do almoço, na hora da reunião das famílias. E isso nos deixa feliz demais. Militares participam do curso de operações especiais. E aí a formação da elite da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Vou trazer esse destaque em instante aqui no nosso programa. Sinal analógico será desligado na capital maranhense e em outras 10 municípios ou cidades. Você vai ver esta reportagem daqui a pouquinho no nosso Patrulha do Povo. Dentre esses destaques que nós acabamos de falar, tem este também. Municípios em crise não devem financiar festa com recursos próprios. Este assunto é fundamental. Dentro do nosso programa, além dos destaques que nós já mencionamos aqui, hoje faremos um programa bem diferente.
né? Hoje faremos um programa diferente de todos que nós já fizemos aqui. E como destaque, neste primeiro bloco, e a partir de agora eu já vou conversar com o nosso apresentador, advogado e procurador do município de Conceição do Lago Açu, Dr. Robson Jânio, que já está lá na nossa redação, da nossa edição da TV Lago Verde. Vamos conversar sobre o julgamento do TRF4 lá em Curitiba. O julgamento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos tratar de uma série de assuntos e eu acho fundamental e importante a sua participação. Vamos ver o pensamento do advogado, mas eu quero também saber o que você pensa, né? O que você achou desse julgamento. Na sua opinião, o que vai mudar no cenário político nacional? Então, quero a sua participação a partir de agora. Você achou que a justiça fez a coisa certa? Votar para a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Você achou correto aumentar a pena de 9 para 12 anos e 1 mês? Então, eu quero que você participe sobre este tópico e outros mais. Você concorda com o pensamento do advogado que vai conversar conosco a partir de agora? Então, todas essas perguntas eu quero a sua participação. Então, vamos para a primeira matéria do Patrulha desta quinta-feira. Militares participam. Ainda não? Ainda não está preparado. Então, não está preparado, a produção vai preparar isso agora. Já estou vendo algumas pessoas participando aqui e uma série de perguntas, para este programa. Informações também das ruas, dos bairros onde as pessoas vivem, reclamando da inércia do poder público, tanto da cidade de Lago Verde, como também da cidade de Conceição do Lago Açu. Alô, Daniel, boa tarde, obrigado pela audiência. Eu vou trazer as reclamações das pessoas, porque afinal de contas, o nosso termômetro, as pessoas que sabem como está a ação do poder público, é a população, é o senhor, é a senhora, né? É você que é trabalhador, é aquela pessoa que eu digo todo dia que são a estrela maior que é o povo. Vou trazer o pensamento do povo daqui a pouquinho. Bom dia, quero saber se estou indignada com o prefeito dessa cidade. Agora estamos pagando um carroceiro para levar nossos lixos. Eu vou trazer esse destaque, eu vou trazer essas reclamações. Afinal de contas, o povo tem e precisa ser ouvido, né? Precisa ser ouvido. Atenção, meu master, eu posso chamar a matéria em destaque? Sinal analógico, vou trazer essa reportagem, depois eu vou trazer essa questão da capacitação dos policiais, né? Não olhei a matéria, não sei se é polícia militar ou se é polícia civil que passa por esse curso de formação da elite da polícia militar, ou seja, da polícia. Sinal analógico será desligado na capital maranhense e em outros 10 municípios. Essa reportagem está pronta, então é com Vanailson Maciel que vai trazer os detalhes a partir de agora. O Maranhão será o primeiro estado da Amazônia a ter recepção analógica de televisão desligada. A previsão dada pela Anatel é que no dia 31 de janeiro, 10 cidades da região metropolitana de São Luís já estejam com recepção totalmente digital. O James Araújo falou que o desligamento do sinal analógico vai melhorar em vários aspectos, principalmente no som e na imagem 100% digital. Mas é bom sair esse sinal analógico, porque o digital, as imagens ficam melhor, né? Igual a imagem de DVD. A procura aqui por televisões digitais já é bastante grande aqui na loja? Sim, bastante. Porque a imagem fica mais nítida, né? A imagem fica melhor para a gente assistir. E é bom para os consumidores, né? Em todo o Brasil, né? Principalmente do Maranhão. Para que ninguém fique prejudicado até o desligamento do sinal analógico, a Anatel distribuirá kits com antenas externas e conversores digitais, gratuitamente por diversos postos por todo o estado do Maranhão. Aí, você acompanhou com detalhes? É a tecnologia chegando
É a tecnologia chegando que vai fazer toda a diferença na qualidade de som e de imagem para todo o estado do Maranhão. Diversos estados brasileiros já estão com essa tecnologia e é por isso mesmo que nós também vamos inovar no Patrulha de hoje. É por isso também que nós vamos inovar no programa Patrulha de hoje. Cadê, meu pessoal? Cadê, meu pessoal? Cadê o pessoal do Master aí que me ajuda para que a gente possa fazer, então, um negócio bacana, né? Vamos ver. O pessoal se perdeu ali. Eu falava de tecnologia, né? Vamos para cá, enquanto o pessoal configura a câmera para que a gente possa sair. Eu volto falando para você. Eu falava da... Jaqueline, me ajuda? Eu falava para você agora há pouco da questão da tecnologia. Sinal de qualidade, né, que essa tecnologia que vai ser implantada, em todo o estado do Maranhão. São 10 municípios que serão agora beneficiados com essa tecnologia. Vai ser uma coisa maravilhosa. Nosso pessoal aqui na TV, e a gente tem essa liberdade de passar e cumprimentar as pessoas que estão aqui na TV Lago Verde, canal 24. Então, nós também, em breve, estaremos com um sinal de maior qualidade, de melhor qualidade, som e imagem. Estamos mudando do analógico para o 100% digital. Você vai poder acompanhar a programação da TV Lago Verde ao vivo, pelo celular, na roça, em casa, no escritório, em qualquer lugar. Sim, a TV Lago Verde se prepara neste ano novo de 2018 com novas tecnologias, com uma forma dinâmica de trabalhar. Aqui a gente apresenta o nosso Master, o pessoal trabalhando por aqui, nosso querido Denis, Jaqueline, e assim a gente vai ficar mais dinâmico a partir deste ano 2018. Mas agora há pouco eu falava para você sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente sabe que o cenário político hoje é bem diferente daquilo que se desenhava há cerca de 24 horas atrás, né? E do meu lado aqui a gente vai falar com o apresentador do quadro Questão de Justiça. Muito bem, estamos de volta. Muito boa tarde, obrigado a você que assiste o nosso programa agora através do YouTube. Nós queremos inovar, nós estamos fazendo uma coisa diferente. Direto da redação, direto do Master da TV Lago Verde, a gente vai conversar agora com ele que é procurador do município de Conceição do Lagoaçu, é também apresentador do quadro Questão de Justiça dentro do nosso Patrulha. E o assunto hoje é aquilo que eu já falei para você agora há pouco, né? O julgamento e a condenação com aumento de pena e tudo mais para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, doutor Robson. Boa tarde, Carlos Brasil, nosso telespectador, feliz ano novo, vai ficar atrasado. Pois é. Carlos Brasil, eu saí de férias, não deu tempo de vir até aqui conversar com vocês, mas os afazeres e as obrigações do final do ano nos impossibilitaram. Eu estou conversando com o Carlos Brasil, com a nossa equipe, de ver a maneira de se tornar mais presente. Dizer desde já, Carlos Brasil, que o nosso telespectador que tem aquelas ações, tem a Daiane, que uma das nossas primeiras telespectadoras que nos procuraram, a sua ação já está em plena tramitação, nós só estamos esperando que seja marcada a audiência para entrar em contato com você e você possa ir até Bacabal para poder ter o seu benefício concedido. Então, é lembrar ao nosso povo que nós continuamos aqui, ainda que não do jeito que a gente queria, ainda que com muita ausência, mas na medida do possível, a gente sempre está conversando no telefone, no WhatsApp. E hoje estamos aqui, Carlos Brasil. É fato. Doutor, a gente sabe que essa televisão, o quadro Questão de Justiça, fez com que muitas pessoas viessem visitar essa televisão para, inclusive, conversar com você, né? Tem não somente a Daiane, mas tem tantas outras pessoas também que visitaram essa televisão com o intuito de conversar, de trazer uma série de problemas que para você sabe como destrinchar toda essa história aí. Esse trabalho 2018, existe planos para continuar? Com certeza, Carlos Brasil. Nós vamos fazer uma série de projetos.
para esse ano de 2018. É naquelas causas em que exige uma atuação rápida, nas que eu não puder participar, eu sempre gosto de falar e mencionar o tanto que os nossos colegas advogados têm uma atuação boa aqui em Lago Verde, nossos amigos, tem o Railton Revil, tem o doutor, tem o Cadu, que está aqui do lado, que é um grande amigo, que está aqui ao lado da prefeitura de Lago Verde, são advogados jovens, com boa experiência, com conhecimento vasto, e que está aqui todo dia, Brasil. São os nossos amigos que estão aqui todo dia. Então, é extremamente urgente, não tem como esperar, falar comigo uma vez por semana. Vocês podem procurar esses profissionais e vários outros que a gente sempre está mencionando. Tem o Riley, tem agora o meu xará, o doutor Robson, né, recém-aprovado aí, Robson Almeida, que por sinal, Cas Brasil, o único doutor que o Almeida tem de filho. De viu? filho, né? Que tem um rapaz aí, um Alisson, que não é doutor não. Que não é doutor não, né? Mas, brincadeiras à parte, jovens, filhos daqui, que estão prestando um excelente serviço. Então tem eles para causas mais urgentes que estão aqui todos os dias. Mas nós também, Cas Brasil, vamos fazer um projeto esse ano muito interessante. Nós vamos trazer a Defensoria Pública para a cidade de Lago Verde. Como é que isso vai funcionar? Já entrei em contato com a Defensoria, com o núcleo de Bacabal. E o que acontece, Cas Brasil? Inúmeros dos nossos telespectadores procuram a Defensoria, só que quando chega lá, a demanda é muito grande, senha, nem sempre é atendido. Isso gera a insatisfação de você que precisa dessa assistência, gera a insatisfação da Defensoria que não tem conseguido acompanhar a demanda. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós, um grupo de amigos nossos daqui de Lago Verde, né, onde um dos maiores responsáveis e mais preocupados com essa situação é o Alex Almeida, meu querido amigo, ofereceu toda uma estrutura para que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão pudesse vir até aqui. Nós vamos divulgar, eu só estou esperando o calendário, eles divulgarem o calendário dele, então a Defensoria Pública virá para Lago Verde. Vão passar um dia tudo aqui, atendendo esses nossos clientes que tanto necessitam. Então você aí dos povoados, mais próximos, dos mais distantes. Como nós vamos avisar com o tempo, vocês vão poder vir. Não só para Lago Verde, também para Conceição do Lago Açu nós vamos fazer o mesmo projeto. Para que é isso, Cas Brasil? Acesso à justiça. O acesso à justiça é um princípio constitucional que nós precisamos garantir. Então, para aqueles mais necessitados, para os nossos hipossuficientes financeiros, nós vamos trazer a Defensoria Pública, na pessoa da doutora Vanessa, que é uma defensora exemplar, que tem um trabalho muito forte. Então, isso tudo, Cas Brasil, meio de ajudar o nosso irmão, o nosso conterrâneo aqui de Lago Verde, de Conceição do Lago Açu. Isso é fato, isso é uma realidade, né? A gente sabe o tamanho da preocupação que tem esse empresário, Alex Almeida. A gente sempre fala, quando pode, aqui no Patrulha do Povo, né, dos sonhos e planos do Alex para com essa gente que precisa de tantas oportunidades. E ter formatado esse projeto para 2018, junto com você, com o pessoal da Defensoria Pública, é algo que nos deixa extremamente felizes. Eu sou filho de caboclo e eu sei o quanto é difícil. Meu pai já brigou diversas vezes na justiça por causas que era pertinente, de fundamental importância para a nossa família. E eu sei o quanto foi difícil para ele estar batendo em portas lá em Bacabal, teve que ir para São Luís, era muito difícil. Então, quando vem ao encontro do povo, a justiça, quando tem alguém que se preocupa, no caso o Alex se preocupou com essa situação, trazer a justiça até o povo, isso é sem palavras, isso é maravilhoso. Então aguardem, o nosso querido cidadão de Lago Verde pode aguardar que no mais tardar depois do Carnaval, meados do mês de março, nós vamos estar agendando visitas mensais, projetos que a Defensoria vai trazer, vai vir com toda a estrutura para que você não precise se deslocar a Bacabal, talvez não seja atendido, e vai trazer a Defensoria para cá para que possa atendê-los. Doutor, no quadro Questão de Justiça, a gente vai entrar agora direto no quadro Questão de Justiça, e a pergunta de número 2, ela é uma pergunta muito importante, está aqui em minhas mãos. E a segunda pergunta, por que eu vou começar da segunda pergunta? Porque a gente nós já recebemos aqui nessa televisão diversas pessoas vindas de ruas aqui de Lago Verde, de outros povoados. E recentemente os moradores do povoado Alto da Fumaça, da Vila Bacuri, já vieram diversas vezes aqui na televisão. O programa, através do Alex Almeida,
doou uma bomba para aquela comunidade. Eu acho que é mais ou menos isso a pergunta aqui. Doutor, sou morador do povoado Alto da Fumaça e estamos sem água há meses. Vimos no programa Patrulha do Povo que tinha 3 bombas para serem doadas. Foi entregue uma para os moradores da cidade que os moradores devolveram. E a bomba porque o governo municipal não permitiu fazer a instalação. Aqui no povoado Alto da Fumaça continuamos sem água. Quero saber se por acaso a comunidade receber a doação da bomba e pagar a pessoa para instalar, podemos ser processado pelo poder público municipal, ou seja, pela prefeitura de Lago Verde. Na verdade, Carlos Brasil, é lamentável que hoje a política partidária seja usada em malefício do povo. Explico melhor o que eu estou falando a você. Ora, se o povoado está sem água e recebeu uma doação, eu quero saber o que é importante, que aquele problema, por sinal, direito fundamental, viu, gente? Essa situação aí de ter saúde, de ter as condições mínimas, é direito de qualquer ser humano. Fere o princípio da dignidade humana, não ter condições de vida, princípio esse maior e consagrado na Constituição. Então, o que acontece? É mais fácil o contrário. Se os moradores do povoado Alto da Fumaça procurarem, por exemplo, o Ministério Público, que é um órgão extremamente sério e responsável por essa defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, o Ministério Público pode intentar uma ação civil pública contra o município, no sentido de obrigá-los a fazer essa instalação, porque é dever do Estado fornecer a água. Então, já que não quer que ninguém faça, tem os meios judiciais que vão mandar com que o governo municipal, com que a atual administração faça. Agora, se é uma doação que foi para a comunidade, moralmente falando, Carlos Brasil, poderia ser feito se a população, comovida com a situação, quer pagar alguém que possa fazer a instalação da bomba, excelente. O que não pode ser feito é, por interesses egoístas, por interesses meramente políticos, porque foi fulano de tal, da família tal, que deu a bomba, que é meu candidato à oposição, ou que é oposição ao meu governo, eu vou proibir. Quem é que eu estou machucando com isso? Não é o meu opositor, porque o meu opositor está na casa dele e provavelmente sem esse problema. Eu estou ferindo, eu estou atingindo a minha população, é o meu eleitor. E acima de tudo eu quero lembrar, Brasil, que depois que a política passa, as eleições passam, quando os prefeitos eles estão fazendo o seu governo, o seu mandato, eles são prefeitos de todos. Então não é porque não votou, porque a população tal tem afinidade política com outro grupo. Hoje, o governo municipal, e esse raciocínio que eu estou falando, serve para cá, serve para Conceição do Lagoaçu, serve para Bacabal e serve para qualquer município. O jeito certo de se governar é para todos, porque todos são cidadãos e todos merecem o respeito. Então, se está tendo essa dificuldade, que a gente lamenta por existir, procure um Ministério Público, procure um advogado, que existe meio judicial de se obrigar com que esse fornecimento de água seja imediatamente reabastecido e esse povoado não possa estar sofrer as falta de consequências água. aí, né? É terrível. Realmente é terrível, é uma coisa que preocupa. Nós aqui no programa Patrulha do Povo somos procurados diariamente, não somente as pessoas vindo na televisão, mas também através de mensagens. Eu quero pedir, inclusive, para a produção providenciar o nosso sistema de participação do povo, para que fique mais próximo da gente aqui, o nosso notebook com as perguntas do programa de hoje. Inclusive, a população certamente já está participando. Quando sair do estúdio principal para vir conversar com você, ter essa conversa franca, já tinha ali diversas perguntas. Eu quero pedir para você continuar interagindo conosco. Você que está comigo no YouTube, muito boa tarde, obrigado. Em qualquer parte do Brasil ou do mundo, obrigado por a companhia. Doutor, o Brasil inteiro acompanhou ontem o julgamento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Você entende, após esse julgamento, que o cenário político nacional hoje configura-se de uma outra forma? Olha, Carlos Brasil, ontem
acima de tudo, foi um julgamento histórico. Então, assim, a opinião, o parecer que eu vou dar para ti é o parecer legal. Muda o cenário político? Muda. Porque uma das consequências dessa condenação, uma vez ela mantida, né, agora que foi confirmada, impede com que o presidente Lula seja candidato às eleições ao pleito presidencial deste ano. Ele fica legalmente impedido. Por sinal, olha como são as coisas. O que faz ele ficar impedido é a lei da ficha limpa, da qual ele mesmo a lei da né? ficha limpa é uma lei de iniciativa popular sancionada por ele. Então isso é uma maneira de provar que o Brasil, ainda que em passos lentos, tem lutado com relação à corrupção. O presidente ontem foi julgado pela turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a primeira instância recursal pós-julgamento pelo juiz Sérgio Moro. E o que aconteceu foi não só uma confirmação de condenação, mas também uma majoração da pena. Inicialmente, Carlos Brasil, o juiz Sérgio Moro tinha condenado há 9 anos, né? O presidente Lula a 9 anos. Hoje, o julgamento que foi proferido, o acórdão proferido pelo tribunal, majorou a pena para 12 anos. Então eu vou esperar o deslinde das perguntas, mas eu vou explicar para o nosso telespectador como é que funciona, por que isso foi possível e quais são as consequências futuras, uma vez que essa condenação foi firmada. Muito tem que se perguntar, ele vai ser preso desde logo, ele não vai ser candidato, as repercussões do próprio Partido dos Trabalhadores, e lembrando aqui que nós não estamos puxando, eu particularmente, nem para um, nem para o outro. O meu parecer é técnico, é jurídico, de acordo com aquilo que vocês me perguntaram. Muito bem, eu quero te agradecer mais uma vez por estar conosco, brilhantando esse programa que, certamente tem hoje a confiança da população da cidade de Conceição do Lago Açu, que nos assiste agora. Forte abraço a todo mundo, a você que está comigo também na cidade de Lago Verde. A gente vai tratar deste assunto sim, nós vamos avançar sobre essa questão. Doutor, eu quero que você acompanhe comigo e já já eu vou atender aqui a quantidade de mensagens que já chegaram no nosso programa. Muito obrigado à minha produção eficiente, que eu pedi e já está comigo aqui as perguntas, inclusive, do nosso telespectador. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, e você, meu telespectador, a abertura, né, desse julgamento, a abertura do julgamento lá no TRF4 em Curitiba, onde Leandro Paulsen, que é o representante do Ministério Público Federal, se pronunciou, aquele momento que ele se pronuncia para poder dar seguimento ao julgamento. Nosso patrulha. O presidente da 8ª turma, desembargador Leandro Paulsen, abriu o julgamento destacando que o tribunal prioriza casos de corrupção e se esforça para cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça. Prestando uma jurisdição, tanto quanto possível, qualificada e célere. O advogado do ex-presidente pediu paridade de tempo entre a defesa e a acusação, o que foi negado. Então, o relator, João Pedro Gebran Neto, leu o resumo do processo e disse que não iria julgar a vida pregressa dos réus, apenas os fatos que estavam no processo. Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a sentença, ele recebeu como propina um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, da empreiteira OAS. A sequência prevista foi mantida. O representante do Ministério Público Federal disse que causou estranhamento a promiscuidade entre políticos e empreiteiras, entre o público e o privado. Olha, doutor, algo me chamou bastante atenção. 2 pontos me chamaram bastante atenção no que falou aí o Leandro Paulsen, esse grande homem do direito. Ele falou da conivência, em outras palavras, do presidente naquele período e da parceria com a coisa pública, ou seja, com a coisa privada. A conivência por parte do presidente, ou seja, sabia de todas essas situações que acontecia com o privado. Você não acha que isso tenha, de fato, deixado ele para a população com uma visão muito ruim, já se a população entender da mesma forma que a justiça? Carlos Brasil, o julgamento foi muito lúcido. Na verdade, eu não acompanhei ontem na íntegra, porque eu estava em Conceição do Lago Açu, em
alguns compromissos e não pude acompanhar o julgamento, só fui ver à noite quando eu cheguei em casa. Algumas coisas merecem o nosso destaque em relação a isso. Nesse ponto aqui, em caso mencionado. Existe uma confusão, as pessoas têm feito uma confusão entre o presidente Lula, aquele que teve seus 2 mandatos, e o Lula que hoje é réu. O presidente Lula que hoje ele é réu e condenado pela justiça confirmada em segunda instância. O fato do presidente Lula ter saído com 80% de popularidade, né, remetendo a nossa lembrança ao governo populista, que outrora já marcaram a nossa história da nossa república, isso não impede com que ele responda por nenhum crime que porventura viesse a cometer. O fato de ser presidente não isenta nem ele nem ninguém. E isso serve para os nossos governadores, isso serve para os nossos prefeitos, para os nossos vereadores. Se hoje você cometer um crime, saiba que você será investigado. Isso depois que você sair, ou às vezes no próprio ato do seu mandato. Então, tem existido essa confusão de se o presidente foi muito bom, o Brasil avançou muito nas causas sociais, o pobre hoje estuda. Então, acaba que se faz um romantismo muito grande, um discurso de certa vitimização, e esquecem de tratar aquilo que o processo trata. O processo tratou de um indício de propina recebido pelo presidente. Por isso que falou dos crimes de corrupção passiva, uma vez que na condição de presidente ele é agente público, né, ele representa, então ele comete esse crime funcional, que é cometido por funcionário público, ele foi condenado por corrupção passiva, além de ter sido condenado por lavagem de dinheiro. Que é uma forma indevida de ter recebido valores que não eram para receber. O que acontece, Carlos Brasil, respondendo a tua pergunta, antes que tu retome, não pode existir essa confusão do direito público com a minha vida particular. Às vezes o que gera essas condenações é isso. Eu, gestor, eu internalizo que a prefeitura sou eu, onde na verdade eu sou simplesmente o gestor dela. Então, a partir do momento em que eu uso a máquina pública em meu favor, eu estou incorrendo em crime e de fato eu tenho que ser penalizado por isso. Eu ouvi você falar sobre governo popular ou populista. Ontem o Brasil inteiro acompanhou, eu creio que o senhor deve ter acompanhado também. O presidente Michel Temer esteve na Suíça, em Davos, né? E ele falava que essa forma de governo populista dilacerou o país, trouxe uma série de mazelas. Você acredita que esse governo populista, aqui só para a gente retomar, mas é só pegar essa deixa porque você falou de governo populista, ele acha que esse tipo de governo populista causou uma série de problemas para o país, inclusive uma recessão pouco vista na história do país? Na verdade, Carlos Brasil, historicamente falando, a República Populista é um período da história do Brasil. Se você fizer o recorte após a era Vargas, nós tivemos uma sequência daqueles que são considerados presidentes populistas, sendo que o próprio Getúlio Vargas, a última passagem dele foi como presidente eleito nesse recorte que a história chama de República Populista. Por lá passou Jânio Quadros, que renunciou. Por lá passou Juscelino Kubitschek, que, entre outros feitos, ficou famoso, marcado por ter transferido a capital federal para Brasília, a construção de Brasília. Por lá passou o João Goulart, que, por sinal, foi o último presidente populista e interrompido pelo golpe militar de 1964. Então, o que acontece? Eram governos marcados pela aceitação. Eles eram muito próximos ao povo, faziam aquela política muito próxima, aquela política do assistencialismo, e isso marcou. O governo populista foi ruim, eu não posso dizer que ele também só gerou mazelas. Por isso que eu quero chegar no presidente Lula. Quando o presidente Temer afirma que o governo populista dilacera, ele acaba, é porque o assistencialismo ele é prejudicial, de certa forma. Mas os avanços sociais obtidos pelo presidente Lula na época do seu mandato também, ele é nítido. Então a gente vê o melhoramento do Brasil em vários setores. De fato, o acesso à educação melhorou. Existem muitos programas sociais que ficaram acessíveis. Mas dá para comparar o Lula, e aí a opinião pessoal, viu, pessoal, não jurídica. É uma opinião pessoal que eu vou falar agora. Getúlio Vargas é conhecido como o pai dos pobres, porém mãe dos ricos. Mesma coisa do presidente Lula. O presidente Lula, de certa forma, foi pai dos pobres, mas também mãe dos ricos. E a prova está aí. A Petrobras, as empreiteiras, essa ajuda. Então, o Brasil, meu caro telespectador, hoje vive uma crise moral.
Então, não é de tanto ruim, não é de tanto prejudicial como o presidente Temer fala, mas o assistencialismo, de certo modo, prejudica nesses aspectos que eu acabei de falar para vocês. Eu acrescento mais, não somente moral, mas também como institucional. Eu quero lhe perguntar o seguinte, para continuar esse ponto aqui, sei que você deve estar querendo sair, mas agora você está seguro aí, são mais quatro tópicos para a gente discutir, na verdade 5 tópicos que a gente vai discutir aqui no programa. A gente vê que hoje é muito difícil. Ontem eu ouvia relatos na cidade de Conceição do Lago Açu, quero deixar um abraço a todo mundo no bairro Gastão Vieira. Ontem eu fui fazer uma visita a algumas famílias lá e as pessoas relatavam o seguinte para mim: Brasil, tá difícil agora de conseguir emprego até nas cozinhas alheias. Ou seja, são poucas pessoas que querem capinar um quintal hoje, são poucas pessoas que querem lavar um prato, cuidar de uma casa, por conta dos benefícios, doutor. Eu vejo, esta é a minha opinião, não sei se você concorda, eu vejo que o Bolsa Família, ele empobreceu as pessoas. Eu acho que as pessoas não conseguem se desprender dos 100, dos 200, dos 300 reais para trabalhar. Ou você não concorda? Você acha que mesmo com o Bolsa Família, essas pessoas ainda querem trabalhar? A verdade, Carlos Brasil, eu acho que o extremismo é prejudicial, é muito perigoso. Esse posicionamento de que as pessoas não querem mais trabalhar por conta do Bolsa Família, eu acho perigoso e extremista. Eu acho que, no máximo, o que acontece com os programas sociais, eles acomodam. De certa forma, eles acomodam, mas dizer que não querem mais trabalhar porque tem bolsa isso, bolsa aquilo, eu também já não concordo. Eu falei para o nosso telespectador, o assistencialismo deu acesso. Hoje, nós temos muitos programas positivos, nós temos o Programa Universidade para Todos, o ProUni, é um programa muito interessante. Não temos dúvida disso, né? Então, o FIES, o Sistema de Financiamento Estudantil, é muito interessante. Então, abriu o leque de opções para que todos estudem, abriu. Então, a gente também não pode dizer que só foi ruim, porque não foi. Porém, as consequências ruins estão aí e hoje o problema do Brasil, senhores, é a corrupção. Não é a Previdência, não é o rumo da Previdência. O Brasil gasta dinheiro demais com corrupção e isso sim é uma mazela que merece ser combatida. Eu não tenho dúvida do quanto esses programas são importantes. Não tenho a menor dúvida, não. Olha, doutor, é o seguinte, eu tenho mais uma pergunta e eu queria que você visse esse vídeo conosco agora, com o nosso telespectador. O representante do Ministério Público Federal relata a promiscuidade, né? Eu acho que a promiscuidade do ex-presidente. Eu queria que você acompanhasse com detalhe, e você, telespectador também, para que a gente possa discutir esse assunto com mais amplitude. Coloca na tela para mim. Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O advogado de Lula criticou o Ministério Público Federal. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Você compactua, você concorda que é censura à academia? Você concorda que o pensamento do advogado de defesa aí do presidente, do ex-presidente, que é uma censura ao povo? Você concorda com isso aí? Carlos Brasil, na verdade, é de se parabenizar os meus colegas advogados do presidente Lula. É uma advocacia feita de forma muito coerente, muito brilhante. Eu até te diria, Carlos Brasil, que em relação ao caso do triplex, que é o caso julgado ontem, né, o recebimento do apartamento como espécie de propina, ele é um caso de provas até que frágeis, sabe? Existem várias teorias dentro do direito. Acho que o presidente hoje está mais condenado pela espécie, a linha que eles estão adotando, que é a teoria do domínio do fato. Ele tem um status de garantidor, ele é o gestor, ele é o presidente. Então ele sabe daquilo que está acontecendo. Ainda que ele se diga distante, não fui eu, ele tem o direito, ele tem o dever funcional de combater. Então quando ele não combate, quando tem um dever, ele também incorre nessa situação. Eu acho que uma condenação que vai acontecer também ao presidente Lula em relação ao sítio. O sítio de Atibaia, de fato,
tem todos os indícios, apontam de que é de propriedade dele e também adquirido como espécie de propina. O que eu quero falar, o que eu concordo com a defesa do presidente Lula? A Lava Jato mudou a história desse país, sem dúvida. Talvez a maior força-tarefa de combate à corrupção da história desse país. O que eu discordo da Lava Jato, e em especial do Ministério Público Federal, e aí vou concordar com a defesa do presidente Lula. Por que o Lula chama o MPF de PowerPoint? Ele sempre gosta de falar, né? Denúncia PowerPoint. O MP, assim que deflagra uma operação, chama a imprensa, exibe slides e apresenta. Carlos Brasil, o inquérito, uma das características do inquérito, ele é dotado de sigilo. Todo inquérito é sigiloso. Então, quando você chama, convida a imprensa e divulga à imprensa fatos que ainda não estão apurados, você faz com que as pessoas pré-julguem. E dessa forma você fere a presunção de inocência. Então, o que eu critico a atuação do MPF, que é um órgão de muito respeito? Eu quero fazer um recorte específico ao que acontece na Operação Lava Jato. Eu acho desnecessário todas essas aparições, todas essas divulgações. Eu acho que o curso do processo penal deve correr, eu acho que o inquérito deve continuar sendo sigiloso e, de acordo com as provas dos autos, os juízes decidam. Agora, trazer a população, a imprensa, para que já forme uma opinião antes que o processo se pronuncie, eu acho isso extremamente perigoso. Porque, por mais, Carlos Brasil, que pertence à área do direito, a gente não pode concordar e nem desejar que este país viva a ditadura do judiciário. A gente jamais pode concordar. A gente tem que torcer para que os poderes sejam de forma como a Constituição estabelece. Eles precisam ser independentes e harmônicos entre si, e não um à mercê do outro. Então, eu acho que tem que combater a corrupção? Tem. O trabalho da Operação Lava Jato é um trabalho exemplar? É, e é sério, é necessário? É. Porém, deve ser feito de acordo e na forma da lei. Sem exageros, sem apresentações, e deixar que o juiz, de acordo com as provas dos autos e o seu convencimento, possa condenar ou absolver as pessoas de acordo com o que o processo aponte. Eu acho interessante te ouvindo aqui, você falando, doutor, e não pisquei, analisando tudo que você estava falando. E uma coisa que me chamou, 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, você falar a questão do PowerPoint, daquilo que os juízes ainda estão analisando e torná-los públicos. Eu não tenho dúvida nenhuma do que vou afirmar aqui. Se não fosse dessa forma, se a mídia não tivesse tomado o conhecimento, isso tivesse se tornado aquilo que se tornou boom aqui nesse país, eu lhe garanto que certamente esta decisão não seria da forma como se foi hoje. Eu acredito, esta é a minha opinião, quanto jornalista e apresentador, eu acredito que se a imprensa não toma isso e torna público, para que houvesse esse choque, né? Essa colisão entre pró e contra, esse boom dessas informações saindo, os juízes e como já aconteceu em diversos casos, votações secretas lá no Senado e por aí outras coisas mais, o resultado seria outro. Seria outro. A população, o Brasil tomou conhecimento e começou a discutir esse assunto na roça, no escritório, nas ruas, em todo lugar. Foi interessante, eu acho que se isso não tivesse acontecido, o resultado não seria esse. Aqui eu penso dessa forma, vou defender sempre. Carlos Brasil, existe uma diferença entre a mídia, a comunicação, que é o que vocês fazem, e o direito à lei. Eu, como técnico, jamais vou concordar com o que aconteceu. Não pode existir a divulgação. Agora, ao contrário do que está falando, há um engano. O processo é público. Nenhum dos processos da Operação Lava Jato, querido telespectador, corre em segredo de justiça. Qualquer cidadão tem direito ao acesso aos autos. É só acessar a internet, porque o processo é público. Então, dizer que é mérito da mídia, da publicidade, não é, porque o processo é público. O que eu acho que tem que ser feito? A lei tem que ser cumprida. A gente não pode usar a lei por conveniência, a gente não pode ser leniente. O presidente, assim como qualquer outro político que errou, ele tem que ser punido com o rigor da lei, até para que isso sirva de exemplo, para que os próximos não cometam também esse erro. Entretanto, que seja feita da forma correta. Sabe por que eu te falo isso, Carlos Brasil? Quando a gente omite uma fase, quando a gente comete um erro, um não vai justificar o outro e pode gerar uma nulidade. Então, a minha única crítica à Operação Lava Jato é essa. Eu acho que não precisa, não há necessidade
não há legalidade nessas aparições, nessas demonstrações que o Ministério Público Federal tem feito. Esses casos midiáticos, Carlos Brasil, eles ferem a presunção de inocência. Quantas pessoas vão a júri popular e quando eles entram no tribunal do júri, eles já entram condenados? Por quê? Porque são casos muito comuns, o caso do goleiro Bruno, por exemplo. Não estou discutindo o mérito se ele é culpado ou não. Eu estou te contando que pela repercussão, quando ele entra no tribunal, ele já entra condenado. O que está errado. E que eu acho justo pelo crime que ele cometeu. Carlos Brasil. Uma barbárie, requinte de crueldades. Não se sabe até hoje onde está o corpo pelo amor de Deus. O que o Carlos Brasil a felicidade do país, e se o senhor vai me desculpar, a felicidade desse país é que temos uma imprensa viva, corajosa e que fala. É justo, era para estar na cadeia, na verdade, né? Carlos Brasil, o fato de tu afirmar para o nosso telespectador que não encontraram um corpo não evidencia a morte. Alguém já viu homicídio sem corpo? É interessante o direito, viu? Eu vou discutir com um advogado em pleno programa. É fato, para se haver, tem que ter a materialidade, tem que ter a vítima e a materialidade do crime, não é isso, doutor? Mas não tem, né? Alguém encontrou o corpo da Elisa? Pois é, e como é que fica a família, como é que fica a opinião pública, como é que fica a consciência do ser humano? Aí a gente não está discutindo o processo, né? Eu estou falando da técnica jurídica. A técnica jurídica aponta uma coisa, a justiça aponta outra. Por exemplo, a lei fala que para te ser ministro de Estado, tu tem que ter 35 anos, no mínimo, e dar alguns outros requisitos. O presidente nomeou a ministra Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Entretanto, vasculhando a vida da ministra, descobriram que ela tem uma condenação... Na verdade, duas, né? Duas as condenações no trabalho. O que fizeram? Entraram com ação para impedir a posse dela. Eu te pergunto, legalmente falando, existiu alguma ilegalidade, alguma irregularidade na nomeação da ministra? Existiu? Não, nenhuma. Aí eu discordo. Existiu porque uma das prerrogativas é não ter condenação na área, não é né? isso não é isso não. O que está ensejando essa peça e toda essa confusão é justamente o princípio da moralidade. Moralmente falando, é um absurdo que a ministra do Trabalho tenha condenação na Justiça do Trabalho. Moralmente é só absurdo. essa, mas é moral. É o princípio da moralidade que rege a administração pública. Mas os requisitos legais e objetivos da nomeação é por isso que muita gente diz que na justiça há controvérsia, né? Olha, o outro ponto eu não discorri. Você acha que você falava dessa questão, da questão que eu toquei com você, e o outro ponto que eu discordo, tudo isso só se deu porque o presidente... Você acha que, não como advogado agora, mas como cidadão brasileiro, né, como jovem, pai da Isadora, que vai querer um país melhor para todo mundo, na sua opinião, Lula... ele foi omisso, ele de fato não sabia que isso estava acontecendo na Petrobras, OAS e tantas outras? Você imagina de fato que ele não sabia de nada disso? Ele não compactuava com tudo isso? Engraçado, cara telespectador, que o jornalista tenta apelar, vocês perceberam, né? Você como pai, sou pai, viu, Carlos Brasil? Opinião como cidadão, o Lula sabia, eu até creio que ele sabia. Eu... sinceramente, acho que o presidente faz parte de todo esse esquema de corrupção que desencadeou nessa larga escala. Então, juridicamente falando agora, a condenação dele mais do que justa. Por mais que eu também acho que as provas do processo não sejam tão robustas quanto o Ministério Público tenha falado, mas elas existem. Muito bem, que seja suficiente para a condenação de... Eu não estou aqui nada contra o presidente, inclusive teve muitos acertos, né, e erros, mas eu acho justo os 12 anos e um mês de condenação. Que vai dar 13, né? Exatamente. 12 mais 1. É verdade. Vamos lá, vamos aqui ao terceiro vídeo. Eu queria mais uma vez pedir atenção, você telespectador, participe com a gente, mande suas mensagens por aqui. Você concorda com a condenação do ex-presidente? Isso é bom para o país? Isso é bom para as eleições deste ano? Então mande sua mensagem aqui para o nosso Patrulha, que o número do nosso contato aparece aí no seu vídeo, que é o 9649-2656, tá? Participe com a gente. Estamos discutindo aqui, o apresentador do quadro Questão de Justiça, advogado e amigo do povo de Lago Verde. O advogado fala que Moro não usou, ou seja, não tratou esse processo com imparcialidade. Você vai ver
o que diz aí o advogado de defesa do ex-presidente. Zanin reclamou de prejuízos ao direito de defesa e reforçou o pedido de anulação do processo. Segundo ele, tudo não passa de uma peça política de ficção e voltou a afirmar que o juiz Sérgio Moro não teria competência para julgar o caso. Ele se sentiu incomodado e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgar. Ele se sentiu incomodado, o juiz Sérgio Moro não tem imparcialidade para julgar. E aí, doutor, compactua, você concorda com o que discorreu aí o doutor... esqueci o nome do nosso advogado, perdão, do advogado do presidente. Você concorda com tudo isso que foi falado? Acho que é o doutor Cláudio Zanini. Cláudio Zanini. Carlos Brasil, um dos princípios que garante ao réu é que o juiz seja imparcial. Precisa existir imparcialidade do juiz para julgar o processo. Se ele se identificar com a causa, ele deixa de ser imparcial e aí, como interessado, ele não poderia julgar. O que não é o caso do juiz Sérgio Moro. Eu acho que o juiz Sérgio Moro é um grande juiz. Muito se fala do Joaquim Barbosa, mas na minha opinião, e agora mais uma vez, pessoal, caro telespectador, o que o juiz Sérgio Moro fez pelo Brasil foi muito mais do que o Joaquim Barbosa fez no processo da AP 470, que é o mensalão. Então eu não acho que ele tenha sido imparcial, eu acho que ele é um juiz firme, eu acho que ele tem conduzido o processo de forma muito interessante, entretanto, eu concordo com o nosso querido advogado no seguinte sentido: nós não podemos dar superpoderes aos juízes, isso é fato, porque senão a ditadura do judiciário vai ser implantada e nós não podemos fazer isso. Ele precisa conduzir o processo com isenção. Ele é o juiz, ele é julgador. Ele precisa ver a denúncia, ele precisa ver a defesa, ele precisa analisar as provas para que o convencimento dele e a lei possa deixá-lo decidir. Agora, que não é o caso do juiz Sérgio Moro, não é. Eu acho não. Daquilo que se vê, daquilo que se tem a leitura dos processos, a gente vê ele conduzido com muita energia, mas também com muita imparcialidade. Gebran Neto, que é o relator desse processo todo aí, ele disse que, na sua fala, ele disse que Sérgio Moro foi imparcial, que Sérgio Moro é habilitado para o julgamento. Eu queria que você acompanhasse mais esse vídeo conosco. O relator do processo, desembargador João Pedro Gebran Neto, começou a ler o primeiro voto às 10h30 da manhã e antecipou que sua fala seria longa. Gebran rebateu ponto por ponto as alegações da defesa, rejeitou todas elas, inclusive o pedido da defesa para considerar Sérgio Moro sem competência de julgar o caso. Não há ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau no que diz respeito à prescindibilidade das provas requeridas. Depois de 3 horas e 20 minutos, Gebran Neto concluiu o voto mantendo a condenação de Lula e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. O relator disse ter convicção de que o tríplex e as reformas feitas no imóvel constituem atos de corrupção pessoal e autônoma. Eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se desse presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiante. Tolerância. O que causou, o que trouxe o país a essa recessão e o motivo pela qual nós estamos discutindo e o mundo inteiro discutiu esse assunto? A verdade, Carlos Brasil, o julgamento do presidente Lula, o processo de impedimento da presidente Dilma, isso só não afeta a nossa jovem democracia. A gente não torcia para que isso acontecesse, nem que ela cometesse crime de responsabilidade fiscal, nem que ele usasse a figura, eu sou o presidente, por isso vou me favorecer, vou favorecer a minha família. Isso só afeta a nós. Porque é como eu falei para vocês, o legado que o presidente Lula, o legado que o governo PT deixou, esse legado ele é indiscutível. E aí, independente de que grupo político você não é cego. Então, eu não estou falando para vocês que é um governo perfeito, porque as imperfeições sempre foram latentes. O que eu quero dizer aos senhores é que o legado que o governo Lula, o governo Dilma deixaram, ele é enorme para o país, para várias camadas da sociedade. Agora, Carlos Brasil, receber vantagem pessoal sendo gestor, ele não pode. Ele não pode, por isso que muito se fala em corrupção passiva. Então, é como eu estou explicando, entrando já no mérito do processo, né? Aquilo que se aponta
eu continuo não achando as provas robustas, mas existe prova suficiente para que a gente consiga imputar ao crime de corrupção passiva a conduta do presidente Lula, e por isso a sua condenação. Muito tem se perguntado, Carlos Brasil, e eu adianto para o nosso telespectador, por essa história de 9, de 13 anos, como é que eles fazem? É da cabeça, não é? Outra consequência, ele vai ser preso? Carlos Brasil, o que o juiz Sérgio Moro afirmou? Que, apesar que ele estava condenando o presidente, aquela condenação dele não ensejaria prisão, até que o órgão colegiado decidisse. Então, quando é que isso vai acontecer? Pois é, e era sobre esse assunto que eu queria tratar contigo daqui a pouco. É sobre, só tem 2 instâncias, né? Já tocamos no assunto, vamos até o final. Nós temos, ou seja, o presidente, o ex-presidente e agora condenado, né, pelo TRF, tem 2 instâncias, é isso? Para a execução de tudo isso, ele não pode ser preso antes da conclusão, trânsito em julgado? Na verdade, Carlos Brasil, como o juiz Sérgio Moro escreveu em sua sentença, ele asseverou na sentença, tratando-se da figura que era um presidente da República, né? Ele não ia pedir a prisão imediata, só que após o órgão colegiado, que no caso seria o tribunal. Então ele foi julgado em primeira instância e foi condenado. O que é que o juiz disse? Olha, ele vai ser julgado em segunda instância, se não existir recurso, e a partir do momento que ele for julgado em segunda instância e exaurir, acabar o julgamento em segunda instância, aí ele vai correr o risco da prisão. Qual é uma particularidade do julgamento de ontem? O placar foi 3-0. Tanto o relator, né, quanto o revisor, quanto o desembargador vogal votaram pela condenação do presidente, acompanhando o voto do relator, inclusive na majoração da pena. Sim. Isso tira da defesa a possibilidade de um recurso chamado embargos infringentes, que eles são cabíveis em acórdãos não unânimes. Unânimes. Nesse caso a decisão do órgão colegiado nós chamamos de acórdão. Certo. A decisão do juiz de primeiro grau nós chamamos de sentença. Então, um acórdão não unânime, no caso, se fosse 2-1, caberiam os embargos infringentes, com que faz com que o julgamento demore um pouco mais. Como foi um acórdão unânime, só caberá a defesa em 2 dias opor embargo de declaração, que é um recurso que serve para sanar omissão, para sanar contradição, dúvida. Sim, sim. A dúvida processual. Agora, atenção, caro telespectador, Carlos Brasil. Quando o tribunal acolher ou rejeitar, quando o tribunal julgar os embargos, o efeito da condenação começa a valer. O que eu quero dizer, caro telespectador? O presidente corre risco de prisão e ele fica, a partir de então, impossibilitado de concorrer ao pleito presidencial de 2018. Esse julgamento dos embargos de declaração, se eles forem opostos, dura no máximo 3-4 meses. É um recurso rápido. No calor da política, no calor das eleições, quase no prazo do registro de candidatura, se esse julgamento já é confirmado, uma vez que os embargos de declaração não têm força de modificação, na hora que terminar, eles vão recorrer para a terceira instância, que é para o Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, aquela condenação já vai impedir, já vai fazer com que o Tribunal Superior Eleitoral negue o registro de candidatura do presidente Lula, caso ele seja candidato novamente. Inclusive, agora, finalizando esse julgamento, ele vai correr o risco de ser preso. Inclusive, ele tem até agosto desse ano para registrar a candidatura dele. Né? Tempo limite. É, o tempo limite, né? Antes disso, o julgamento dos embargos de declaração já vai ter saído. Muito bem. Doutor, Leandro Paulsen, ele relembrou uma palavra em Teori Zavascki, onde diz que, em uma oportunidade, Teori, falando que puxa-se uma pena, vem uma galinha, se referindo à grandiosidade e o malefício que tudo isso trouxe para o país. Eu queria que você acompanhasse conosco, e o nosso telespectador também, a partir de agora, na tela do Patrulha. Ao iniciar a leitura do voto, o revisor do processo, Leandro Paulsen, citou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, morto em janeiro do ano passado. O saudoso ministro Teori Zavascki, em determinada oportunidade, disse que puxa-se uma pena e vem uma galinha, referindo-se à extensão que essa operação foi tomando. A extensão que essa operação foi tomando, doutor, a gente sabe que isso é grandioso, é um iceberg de fato, é um grande mal, foi um grande mal causado para esse país? Não, com certeza. O problema do Brasil é a corrupção. É a corrupção.
No dia que os gestores fizerem o seu trabalho somente, governarem para o povo, para aquilo que de fato eles são eleitos, talvez o Brasil mude. Agora, senhores, é uma corrupção, o Brasil passa por uma grande crise moral, e em todas as instâncias. A corrupção na política partidária, a corrupção no poder legislativo é enorme, a corrupção no poder executivo é enorme, a corrupção no poder judiciário é enorme. Então, infelizmente, tem nos afetado, é um grande malefício. Muita coisa ainda vai vir. Muito se fala que o BNDES, quando for delatado, quando for apurado, é muito maior do que tudo que se apurou até agora na Lava Jato. Aquilo que achávamos no primeiro momento, que o mensalão era um estupim, era um boom, agora se descobre que a Lava Jato é maior ainda. Hoje o mensalão é um pichuleco, né? Pichuleco, né? Perto da operação. Como falou o próprio presidente uma vez, né? É uma marolinha, né? É muito pequeno perto da operação Lava Jato. Infelizmente, a gente verifica a corrupção no Brasil de forma sistêmica e só lamenta. Lamentável que um presidente passe por isso, por uma condenação. É lamentável que uma presidente tenha ter sido impedida de completar o seu mandato. Tudo isso nós lamentamos, mas infelizmente é o que está acontecendo e temos que torcer para que as investigações continuem, as apurações continuem. Eu concordo plenamente com o que você falou. E fala-se por aí que quando apurarem, quando o boom é outra bomba, e aí algumas pessoas acreditam que é maior ainda do que os dois falados, como o Mensalão e o Lava Jato hoje, que é a questão dessas construções dos programas Minha Casa Minha Vida. Isso aí foi em todo o país e há quem diga que neste mato sai, não coelho, mas sai tigres, onças. É verdade. É como eu estou falando para os nossos telespectadores. Infelizmente, a corrupção no Brasil é sistêmica. Nós conseguimos ver, infelizmente, a corrupção em todos os âmbitos e isso nos preocupa demais. Doutor, só para finalizar, eu queria que você acompanhasse aí esse último vídeo da nossa entrevista e a gente volta para finalizar a nossa entrevista. Victor Laus, olha o que ele falou, né, foi o último a votar no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio. O último a votar, o desembargador Victor Laus acompanhou os colegas e concordou com o aumento da pena. Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Olha, muita gente, de fato, foi muito claro, não tenho a menor dúvida. Tem gente que pensa da seguinte forma, vamos falar de uma prefeitura pequena. O cidadão entende quanto só militante partidário de um suposto partido, que ele manipula, que ele diz que você vai ser o primeiro secretário, vice e por aí vai. Quando ele chega na prefeitura, ele acha que ele pode agir da mesma forma, do mesmo jeito e da mesma maneira. Assim aconteceu, de acordo com o que pensa Laus, com o ex-presidente Luiz Inácio. E você comentou isso aqui agora há pouco, né? Na verdade, Carlos Brasil, é o que eu também falei. Confusão. Existe uma confusão do gestor com a pessoa. Acaba que o presidente internalizou a figura que exercia e acabou favorecendo a ele, a sua esposa, seus apaniguados, seus né? filhos. Então, infelizmente, isso de fato aconteceu e, como eu falei para vocês, solicitar ou receber vantagem devida no uso da função pública, crime de corrupção passiva, com a pena que vocês acabaram de observar. Então, infelizmente, nós não queríamos, não desejamos que isso aconteça. Nós, inclusive, e particularmente, lamento que um presidente eleito 2 vezes de forma democrática, que uma presidente eleita 2 vezes de forma democrática, um agora condenado, a outra sofrendo processo de impedimento. Mas, infelizmente, são os rumos que estão tomando, né? É fato. Olha, meu telespectador, eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência. Muito obrigado onde você está agora. E tem uma série de perguntas aqui para o nosso procurador, que está com o seu tempo estourado. E a gente resolveu fazer o programa dessa forma que você está acompanhando agora, de um formato bem diferente. E a gente pretende inovar ainda mais. Doutor, eu quero te agradecer pelas informações aqui, pelo discorrer, né? Muito embora você tenha falado pouco como cidadão, mais como advogado, né? E a gente queria ter explorado um pouco mais, mas por conta do tempo do programa e o seu também, eu só quero te agradecer e eu quero que você fale para o nosso telespectador agora. O quadro Questão de Justiça permanece, vai estar à disposição dessa gente. Firme, com certeza.
Compromisso nosso com o nosso telespectador, quando eu não puder vir, vamos mandar alguns colegas, advogados, afinal, todos conhecem o direito muito bem e estão aqui para atendê-los e chegar ao lado do nosso cidadão de Lago Verde, Conceição do Lago Açu. Um abraço a todos. Um ano novo, que seja um ano diferente, esse ano é ano de eleição. Pensemos bastante. Quem pode mudar o rumo do nosso país somos nós, é o nosso voto. Então, pensem nisso nas escolhas que nós vamos fazer em outubro. Obrigado, doutor. Olha, meus amigos telespectadores, permaneçam conosco. O doutor Robson vai sair, eu vou para o intervalo comercial e depois eu volto atendendo aqui o nosso telespectador e uma série de reportagens que a gente vai tratar ainda dentro do Patrulha. Que tal começar 2018 com um bom emprego? Mas você está preparado? Não se preocupe! A Information capacita você e ainda lhe encaminha para o mercado de trabalho. Escolha seu curso: Informática Básica, Design Gráfico, Web Design, Criação e Edição de Vídeos, Operador de Caixa, Atendente de Farmácia ou Agente de Saúde. E para ficar melhor ainda, você não paga matrícula. O material do curso é grátis. O primeiro mês também é grátis. Você ganha 4 cursos profissionalizantes e concorre a 25 óculos de realidade virtual. Faça já a sua matrícula. Information, Avenida Kennedy 4. As que perecem, as que chegarão como novas, mas nós estamos assim bem fincados, estamos realmente assim com o desejo de estar buscando esses alunos, de estar trabalhando em prol deles, de nos doar o máximo que pudermos para realmente conseguirmos. Mesmo em frente aos vários problemas que nós já até, digamos assim, desenhamos alguns, já pensando em possíveis soluções para trabalhar em cima disso. O nosso ano letivo de 2018, aqui da Escola John Kennedy, iniciou dia 17, com a semana pedagógica com os professores, né? Então a gente teve uma semana aí de preparação para que quando, dia 22, né, segunda-feira, os alunos retornassem, a gente já estivesse preparado para essa acolhida, né? Essa primeira semana diagnóstica, saber como é que eles estão, como foi que voltaram das férias, mais ou menos assim. Qual a quantidade de alunos da zona rural? É maior que a da sede ou não? Olha, já tem algum tempo, já tem assim mais ou menos uns 5 anos que a gente observou que a nossa clientela, 90% é da zona rural. A gente fica feliz pela escolha dos alunos. Os alunos da sede têm uma preferência maior pelo turno matutino. As pessoas da zona rural têm uma preferência maior pelo vespertino. Então, é dessa distribuição. O turno noturno também é composto apenas de alunos da sede. Ainda há vagas para alunos que procuram se matricular aqui na escola? Com certeza. A gente está fazendo as matrículas, né? De manhã, de tarde, à noite, tem os responsáveis por isso. Então, a gente recebe todo mundo, certo? Então, o sistema CAEP, né, recebe, a gente até alerta que quem fez o 9º ano e ainda não procurou a sua matrícula, né, se matricular, a gente faz o convite e estamos aqui de porta. Para tudo, porque o 5º prêmio vem super recheado. E no 5º prêmio, o Lagos da Sorte não poupou na premiação e traz 5 mil reais em dinheiro. Cartelas apenas R$10. É domingo, 4 de fevereiro. É a 15ª extração do Lagos da Sorte. Sorteio com transmissão ao vivo pela TV Lago Verde e Rádio Campo Verde FM. Show de prêmios Lagos da Sorte. A sua sorte está aqui. Viu só como é que vai ser? Dia 4 de fevereiro, muita grana, 7 mil reais, muito dinheiro. Só vai ganhar quem comprar. Se você não comprar, não tem chance de ganhar. Então acredita na sua sorte. E compre já a cartela do show de prêmios Lagos da Sorte para Lago Açu e Lago Verde, Maranhão. Deixa eu vir aqui, Jaqueline, venha comigo no Zap Zap. Eu quero mandar um beijo para Dona Dió, na rua Ana Bogeia. Meus amigos da rua Ana Bogeia, muito boa tarde, Dona Dió. Receba o nosso abraço, receba o nosso beijão do tamanho do Brasil. A todo mundo aí na rua Ana Bogeia. Valeu, Dona Dió. Um abraço para a senhora, minha rainha. Olha aqui quem mais está conosco. Tem uma foto bacana.
E parece-me que tem uma informação aqui embaixo também. Deixa eu ver aqui o que está dizendo. Olha só essa imagem aqui. Eu tô vendo aqui um baleco ou é um burro? É um baleco, não, é um burro. Com a sua, puxando uma carroça, parece-me que é lixo. Aqui fica o pedido para o pessoal da limpeza pública do município de Lago Verde. Olha, amigos, providenciar a limpeza pública em caráter de urgência. Há tantas reclamações, né? São várias as reclamações do lixo que estão ficando acumulados nas ruas da cidade de Lago Verde. Atrás ali do mercado, parece-me que transformaram aquela área ali em um lixão. Eu quero pedir à pessoa responsável, pela limpeza pública que permaneça limpando. E a informação que eu acabo de receber pela nossa produção é que a prefeitura mandou limpar atrás do hospital. É isso, produção? Procede a informação? Procede a informação de que estavam transformando atrás do hospital como lixão. E aí a prefeitura mandou limpar tudo isso lá. Parabéns por esta atitude. Agora, é preciso continuar limpando, né? Tem muita gente reclamando aqui da falta da limpeza, né, nas ruas no município de Lago Verde. Deixa eu ver quem está participando conosco. Amigo Carlos Brasil, quero pedir a você que repasse esse recado. Que o massagista, já falei essa situação, passa aqui na televisão, conversa com o nosso pessoal. Tem um massagista aí, parece que de Vitória do Mearinho, não sei qual que é a cidade. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Tem gente participando. Fale todos os dias do programa sobre esse buracode, para que eles criem vergonha e tomem uma providência. Que buracode é esse, hein? O que é? Fala pro prefeito mandar botar uma carrada de pissarra na segunda Rua Nova do Alto da Fumaça, porque ninguém consegue sair de casa por causa dos buracos cheios de água na nossa rua. É uma vergonha, ninguém consegue passar. Parece-me que é na Rua Nova, lá no povoado Alto da Fumaça. Eu quero pedir ao Gil Coco, né, que é o secretário de obras, que resolva esse problema ali no povoado Alto da Fumaça, viu? Nós procuramos o Gil Coco um dia desse, ele não respondeu, desligou o celular e não sabe por quê. Será o que está acontecendo que esse rapaz não fala com a gente aqui no programa? Não sei o que está acontecendo. Eu quero que ele faça uma visita lá para os moradores do povoado Alto da Fumaça, que na Rua Nova as pessoas estão reclamando lá que está cheia de buracos, muita lama, está prejudicando a saída. Mata no peito, corta para mim, Jaqueline. Está prejudicando ali a saída dos moradores. Lá na Rua Nova, no povoado Alto da Fumaça, secretário de Obras e Serviços Públicos do município de Lago Verde do Maranhão. Faça uma visita lá no povoado. Se não bastasse a falta de água, agora vocês estão abandonando lá, as ruas estão cheias de buraco. Muita água. Então vamos resolver essa questão, secretário? Vamos lá, sai do gabinete, bota as máquinas para funcionar. Tá? O povo precisa das suas ruas arrumadinhas para poder sair de casa. Tem idosos, tem crianças, está no período chuvoso, então providenciar o quanto antes a resolver o problema. Um abraço ao secretário de Obras. Novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão abre a retomada, ou seja, retoma os trabalhos do Tribunal de Justiça no estado do Maranhão.
Inicialmente, houve a solenidade de abertura do ano judiciário de 2018 no Maranhão, que foi acompanhada por diversas autoridades estaduais. Em seguida, os trabalhos recomeçaram. Nesta primeira sessão plenária, pelo menos 38 processos constavam na pauta para serem apreciados. Durante entrevista concedida à nossa equipe de reportagem, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão reforçou as prioridades do Judiciário pelos próximos 2 anos. Entre elas, garantir maior celeridade no julgamento de processos. Nós temos implementado a Comissão de Conciliação e Mediação e todas aquelas que são voltadas ao cidadão, é isso que nós esperamos. Até porque nós fizemos uma reunião conjunta com todos os membros desta Igreja Corte e onde nós tratamos exatamente vários assuntos e dentre eles aproximar o Poder Judiciário do nosso jurisdicionado. Você viu aí o trabalho já retomado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão? Eu espero que continue de vento em popa esse trabalho que é fundamental para o nosso Estado. Olha, se inscreva nos cursos que a Information oferece a você e você será encaminhado para uma vaga de emprego. As matrículas já estão abertas lá na Information. Para maiores informações, você liga agora para 8861-61-2020. Repito para você o telefone da Information, 8861-2020. Você vai ver aí quais são os cursos que está sendo oferecido pela Information para você ter oportunidades no mercado de trabalho. Que tal começar 2018 com um bom emprego, mas você está preparado? Não se preocupe! A Information capacita você e ainda lhe encaminha para o mercado de trabalho. Escolha seu curso: Informática Básica, Design Gráfico, Web Design, Criação e Edição de Vídeos, Operador de Caixa, Atendente de farmácia ou agente de saúde. E para ficar melhor ainda, você não paga matrícula. O material do curso é grátis. O primeiro mês também é grátis. Você ganha 4 cursos profissionalizantes e concorre a 25 óculos de realidade virtual. Faça já a sua matrícula. Information, Avenida Kennedy 434 Centro. Informações 99988612020 em Lago Verde. Viu aí a equipe de profissionais da Information oferecendo para você oportunidade para crescer no mercado de trabalho. Então corra já para a Information na Avenida Presidente Kennedy aqui em Lago Verde. Alô, Lagoa Sul, corra a se capacitar na Information. Bom, orelhões ainda podem ser utilizados. Você vai ver a reportagem com Vanailson Maciel. Ainda usam um dos 1,1 milhão de orelhões em todo o país. Há quem diga que nunca sequer chegou perto ou lembra da última vez em que usou. Mas mesmo assim, para a população, os orelhões ainda têm fiéis usuários, como diz o seu José da Serra. Ele conta que os orelhões ainda é útil na vida de muitas pessoas. Mas o que eu acho que quase parou aqui os orelhões, viu? Vai sendo grave até para a população pobre, né? Prosseguir esses orelhões de novo, porque faz gratuito, né? Porque dinheiro está difícil para os pobres, né? Muitos não tem fundo de nada, né? E tem esses orelhões, todo mundo quer lugar bem, né? Telefone, né? Fala com quem quer, né? Pois é. Gostar dessa natureza aqui em Lago Verde. Tem só aquele aqui, somente, viu? E eu não vejo ninguém mais encostar. Acho que parou o orelhão, viu? Agora, se for para arrecadar, todo mundo que quer, porque é gratuito, né? É uma coisa que vem assim, a população gosta e quer. Né? Porque a nossa cidade é fraca e muitos não tem fundo de nada, não tem emprego de nada. Né? E por isso é bom. Uma coisa gratuita é bom demais, né? Em meio à facilidade da telefonia móvel e atrativos modelos de celulares, a utilização de telefones públicos ainda é realidade, bem como o seu José Clarino nos conta. Em alguns fatores que está fazendo com que o telefone orelhão seja despercebido é o governo que não atua na área de apurações do descaso e também do vandalismo, de quem não cuida de bens públicos e que ainda